Boa noite, graça e paz. Gente, estou aqui para falar mais um pouquinho, mais um versículozinho para a gente ficar pensando, né? Para a gente ficar adorando a Deus. O versículo fica em 1 Samuel 17:49. Eu amo esse livro que fala de Davi, gente. E eu vou explicar para quem não sabe o porquê eu sou apaixonada pela história de Davi. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu ao filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pés sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto e fugiram. Gente, nesse tempo de pandemia, né? Cada pessoa resolveu fazer de uma forma, né? Aproveitar o seu tempo. E eu tô estudando muito, né? A palavra de Deus. Eu tenho aprendido bastante. E por que eu falo que eu sou apaixonada pela história de Davi? Davi e Jó. São as duas histórias que eu mais amo da Bíblia. Davi, eu brinco assim, que era o patinho feio, né? Entre os filhos, ele foi o escolhido. Então, ele era o menos preparado aos olhos humanos. Ele era o menor, o mais fraco, né? Ele ficava apacentando ovelha. O pai dele escondia ele, né? Os outros irmãos dele era grande, pelo que fala na Bíblia, bonito, forte, pronto para a guerra, para a batalha. Só que o interessante, gente, que eu vi, né, na palavra, é que quando foi a hora de lutar, né, com o gigante, esses homens fortes, esses homens poderosos, né, ninguém se manifestou. Né? Saul procurou um homem para defender e ninguém se manifestou. E Davi, pequeno, frágil, né? Com pouco conhecimento que ele tinha em guerra, nada de conhecimento, ele falou: não, eu vou, né? Eu vou lutar, eu vou com Deus. Ele não tinha espada, ele até, né? Saul até colocou nele a armadura, deu a espada, mas ele foi andar, ele não conseguiu, né? Ele meio que quase que caiu, porque ele não era acostumado, né? Com essa fardamenta, com esses com tudo que era novo, né? Ele vivia no campo, ele vivia de chinelo, de túnica, ele era um menino, ele era tido como um menino. E aí eu fico pensando, não sei você, mas eu viajo lá no tempo, sabe, gente? Eu viajo, assim, eu fico meio perplexa. Pensa a fé dessa pessoa, gente. Eu não consigo nem imaginar. Olha a fé desse menino, desse garoto. Ele vê um gigante que dá 10 dele, com faca, com facão, não sei o que ele usava na época, né? Fala que uma espada devia ser enorme, porque o gigante era enorme, né? Deve ter sido confeccionada para ele do tamanho da proporção do gigante. E Davi olha e não tem medo, né? E eu penso comigo aqui, ó, gente, qualquer coisa, a gente tem medo de uma barata, a gente tem medo de qualquer coisa, correto? De uma prova, de um problema mais difícil. Aí eu paro pra pensar, olha isso, gente, olha que menino abençoado, olha que fé. Não, eu vou com Deus, eu vou em nome de Deus. E ele foi lá, né, ele pega a pedra e o gigante ainda tira sarro dele, né, como assim uma pedra, né? E na Bíblia tá escrito, né, que ele gira a pedra e acerta de primeira no gigante e derruba o gigante. E aí a história fica mais bonita ainda, a ousadia de Davi. Aí o que ele faz? Ele sobe no gigante, ele tira a espada da bainha do gigante e tira a cabeça do gigante. Gente, olha isso. Davi não precisava estar ali. O trabalho de Davi era apacentar as ovelhas. O trabalho de Davi era ficar escondido. O trabalho de Davi não era visto por ninguém, correto? E quando Deus quer, gente, Deus usa. Deus pega a pessoa escondida. Deus pega a pessoa que ninguém dá nada. A menor das menores.
E Davi, ele não queria ser exaltado. Se você for ler a Bíblia, ele não queria, era o trabalho dele, ele era feliz. Ele só foi mesmo salvar o povo, né, por gratidão. Ele foi salvar porque ele não achou justo. Ele falou, como assim? Quem é esse gigante, né, que fala contra o meu Deus, que vai contra o meu Senhor? Então ele foi para defender, E daí eu fico pensando, gente, a gente muitas vezes vê a pessoa fazendo qualquer coisa, alguma pessoa que não acredita em Deus, né? Que cada um, a gente tem que respeitar, né? A pessoa não acredita em Deus. Só que a gente não tem coragem de expor. A gente não tem coragem de falar, não, nosso Deus vive sim. O meu Deus, ele vive sim. Eu vou te provar que o meu Deus vive. Uma pessoa não pode falar assim do meu Deus, né? E a maioria das vezes eu falo tá? O defeito é meu, não é, eu não tô falando das outras pessoas, é de mim. A maioria das vezes eu me calo, eu não tenho coragem de enfrentar a pessoa e falar, não, o meu Deus faz, o meu Deus pode, o meu Deus é capaz, o meu Deus pode tudo. Você não pode afrontar o meu Deus, né? Então, uma amiga até brincou comigo, um amigo brincou comigo, né? Hoje falou assim, ó, que se eu sou pastora, né? Eu aceito a brincadeira dele, porque eu sei que não é de coração. Não sou pastora, gente. Só que eu comecei a estudar a palavra de Deus. E é tão gostoso você falar da palavra de Deus. Então, quem quiser conversar, a gente pode trocar ideia, a gente pode aprender um com o outro, a gente pode ensinar um pouquinho, né? Cada um falar um pouquinho da palavra de Deus, pra gente mudar o nosso pensamento, né? Ter um pouquinho mais de fé, mas na própria Bíblia está escrito que você não precisa ter muita fé. É um grãozinho de mostarda, gente. Um grãozinho de mostarda você não vê. E a gente vê que a gente tem tão pouco, né? Você pega aí esses homens aí da Bíblia, você pega a história de Jó. Gente, Jó perdeu tudo. Filhos, bens, ele perdeu tudo. Lepra no corpo dele todo. E mesmo assim, quando a mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. O que ele fala? Que ele veio ao mundo sem nada, que ele não ia amaldiçoar esse Deus, que tudo vem dele, tudo é por ele. Gente, é apaixonante. Você conhecer a palavra é apaixonante. Eu queria muito ter vivido naquele tempo. Queria mesmo ter vivido naquele tempo. Hoje a gente pode fazer a mesma coisa, mas eu queria ter andado com Jesus, eu queria ter tido a fé desses homens, eu queria ter um pouquinho da fé desses homens, né? Que orava, gente, orava e paralítico andava, e cego via, e era uma coisa assim, que nos dias de hoje é difícil a gente ver, né? Hoje é difícil a gente ver, por quê? Nós precisamos viver na santidade, nós precisamos mover algo dentro de nós precisamos mudar, né? Falar, Espírito Santo, Deus, Senhor, me ajuda, eu sou pequeno, eu sou falho, meu Pai, mas eis-me aqui, eu tô aqui, me ensina, Senhor, a mudar, me ensina a ter mais fé, me ensina a ter mais mansidão, me ensina a ser uma pessoa melhor. Então, gente, eu sempre deixo o meu linkzinho, tá, aqui, né, do YouTube. Quem quiser, vai lá, se inscreve, me chama, vamos conversar sobre a palavra de Deus, vamos conversar sobre a palavra de Deus, vamos passar esse tempo aí, vamos aproveitar esse tempo de pandemia pra gente trocar ideia, pra gente falar de projetos, pra gente falar de amor ao próximo, pra gente falar de bondade, de salvação, de cura, de mistério, de batismo com o Espírito Santo, de coisas novas, de um novo céu, de um lugar especial preparado para mim e para você. Boa noite, a paz, que vocês tenham uma semana abençoada, um final de semana, né, que hoje é quarta-feira, uma quinta-feira abençoada, cheia de graça, cheia do poder do Espírito Santo, cheia de vitória, saúde, é o que eu deixo aqui para vocês, tá? Em nome de Jesus. Quem quiser me chamar, gente, me pedir oração, tá? Eu oro, eu converso, eu amo conversar, eu amo, tá? Pessoas. Então tá aqui o link, vai ficar aqui o link. Se inscreve, bora lá, vamos conversar um pouquinho, falar do amor de Deus, para ficar melhor, para ficar mais leve a nossa vida, tá bom? A paz de Deus, que o Senhor esteja com vocês.